Hoje a gente vai mergulhar em um dos momentos sinceramente mais humanos e até um pouco desconcertantes dos evangelhos. Sabe aquela história de santo de casa não faz milagre? Pois é, vamos falar sobre quando Jesus volta para casa, para Nazaré, e é simplesmente rejeitado por todo mundo que o viu crescer. Bom, e como a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos ver um fato super curioso sobre as emoções de Jesus. Depois, a gente aterriza lá em Nazaré para entender o clima do lugar. Em seguida, vamos tentar decifrar por que raios eles não acreditaram. E por fim, a gente vê no que deu essa história toda, qual foi o preço dessa incredulidade. Então, para começar a entender a força do que rolou em Nazaré, tem um detalhe que é incrível. Os evangelhos só registram Jesus ficando de fato admirado ou espantado em 2 ocasiões. Só 2. Exatamente, só 2 vezes. Ele não se espantou com tempestades, nem com as multidões, mas sim com 2 reações humanas muito específicas. E aqui o contraste é absurdo. Pensa só, de um lado ele fica maravilhado com a fé de um estrangeiro, um soldado romano. Do outro lado ele fica chocado, espantado mesmo, com a completa falta de fé do seu próprio povo, das pessoas da sua cidade. E é para essa cidade que a gente vai agora. Vamos entender como essa história se desenrola em Nazaré, o lugar que literalmente formou quem ele era. Olha, Nazaré não era uma cidade grande nem de longe. Era um vilarejo minúsculo, super unido, onde todo mundo sabia da vida de todo mundo. E Jesus cresceu ali. E talvez seja esse o ponto. Eles conheciam tão bem a humanidade dele, o menino, o vizinho, que ficou impossível para eles enxergarem a divindade. É isso. Durante quase 30 anos, a identidade dele era essa: o carpinteiro. Uma figura do dia a dia, sabe? O cara que fazia os concertos, que trabalhava com madeira. A pessoa que eles conheciam era o trabalhador, não o mestre com palavras de sabedoria. Então o cenário é esse. Depois de ficar famoso em vários outros lugares, ele resolve voltar. Volta justamente para o único lugar que conhecia toda a sua história, desde pequeno até o começo da vida adulta. No começo, a reação deles é de pura admiração, um espanto genuíno. Eles percebem que tem algo de extraordinário ali, algo que eles não conseguiam explicar. Estavam impressionados. Mas essa admiração vira pó muito rápido. Ela se transforma em desconfiança, em ofensa. É como se eles pensassem: peraí, a gente conhece esse cara. Ele é só o carpinteiro. Eles não conseguiam juntar as 2 coisas na cabeça. O homem comum que eles conheciam e o homem extraordinário que estava ali na frente deles. Tá, mas por que essa virada de chave tão brusca? A incredulidade deles parece ter agido de 2 maneiras, basicamente criando uma névoa que os impediu de ver o que estava acontecendo. Primeiro, a ideia que eles já tinham formada sobre Jesus, o filho de Maria, o vizinho, funcionou como um bloqueio. Isso tornou impossível para eles enxergarem a verdade profunda que estava bem ali, na cara deles. O óbvio se tornou invisível. E para justificar essa descrença, o que eles fizeram? Se apegaram a detalhes totalmente irrelevantes. Começaram a procurar motivos naquilo que eles já conheciam para poder dizer: não pode ser. Olha só os argumentos. Eles usaram a família, a profissão, a criação humilde dele, ou seja, tudo aquilo que eles conheciam de perto, como prova de que ele não podia ser quem dizia ser. A familiaridade, nesse caso, virou uma arma contra ele. E essa rejeição toda não foi só uma questão social, um climão na cidade, não. Ela teve uma consequência real, palpável e muito profunda, que acabou redefinindo o caminho da missão dele. Essa frase de Jesus é muito forte. E ela revela uma verdade que vale até hoje, né? Sobre como às vezes a gente se acostuma tanto com as pessoas e coisas ao nosso redor, que deixamos de ver a grandeza que elas têm. E aqui está o ponto central. A falta de fé daquele povo criou uma atmosfera tão pesada, um ambiente tão fechado, que os milagres simplesmente não conseguiam acontecer ali em sua totalidade. Essa incredulidade, no fim das contas, forçou Jesus a romper os laços com Nazaré e mostrou que a missão dele não estava presa àquele lugar. Ela era muito maior. E essa história toda deixa a gente com essa reflexão, né? Uma pergunta bem desafiadora sobre as nossas próprias ideias e preconceitos. O que será que a gente não está conseguindo enxergar simplesmente por estar perto demais?